Começou tarifaço de 25% imposto pelo governo americano sobre produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta-feira. Mais de 2.000 empresas serão afetadas. Cerca de 11 bilhões de dólares em exportações estão em risco. Contrários à aplicação da lei da reciprocidade, Geraldo Alckmin e o ministro que o sucedeu na pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços contrariam Lula. Segundo o Márcio Elias Rosa, para a Rádio Bandeirantes, o Brasil usará a reciprocidade quando for adequada. A taxação precisa ferir o adversário, não apenas irritá-lo. E como diz o Lula, se prepare. Taxação de 12,5% sobre a questão do trabalho escravo virá nas próximas 48 horas. Para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. Nosso time já está aqui no telão conosco. Doutora Kátia Magalhães, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao JDO Segunda Edição. Boa tarde, Geise Berê, nossos espectadores, sempre lutando pelas nossas liberdades nesse país tarifado. É isso, e põe tarifado nisso. Conosco também, direto de Brasília, a nossa querida Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO, boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia, nossa audiência querida. Vamos lá repercutir, então, esse tarifaço. Bora nessa, então, doutora Kátia, começo, então, pela senhora. Bom, hoje é o dia oficial, hein? Começou, então já está valendo. Nós aqui da equipe da Revista Oeste conversamos hoje pela manhã com um especialista em economia que diz que isso já começa a afetar o mercado do brasileiro a partir de agosto, portanto, pouco mais aí de uma semana, né? Terminando essa semana. A próxima, então, na sequência, isso já afeta a vida prática do brasileiro e, enquanto isso, governo federal só nas bravatas, sem nenhum tipo de negociação efetiva. Esse anão diplomático que se chama Lula da Silva acha, né, tem a ousadia de acreditar que pode peitar a maior democracia liberal capitalista do Ocidente. Não tem, Lula, você não tem poder de fogo, simples assim. E Donald Trump demonstrou, o governo americano demonstrou que há fundamentos mais que razoáveis para a imposição desse tarifaço e fundamentos ligados, atrelados diretamente ao seu apagão de gestão e ao autoritarismo dos seus aliados de toga. Quer que eu especifique, Lula? Eu especifico. Vamos lá. Desmatamento, fator que você atribuía ao governo anterior, ao governo Jair Bolsonaro, foi comprovado pelo governo americano. Pirataria é um assunto cada vez mais vergonhoso nesse país. O seu governo nada faz, seus aliados de toga, muito menos. O seu STF, seus colaboradores do STF fizeram a gentileza, bem entre aspas, de derrubar o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, comprometendo diretamente patentes farmacêuticas. Vamos lá, pirataria, o que mais? Plataformas, liberdade digital nas plataformas. Nem preciso esmiuçar esse assunto, né? Você, sua AGU do BCIAS, STF, tem o DNA, mais do que colocado nesse assunto. Nós vimos há 2 anos atrás uma mídia digital, a plataforma X, ser banida do país por Alexandre de Moraes. Vimos o que aconteceu com a Rumble, vimos inclusive a repercussão de tudo isso na ação proposta lá nos Estados Unidos pela Rumble contra a pessoa física de Alexandre de Moraes. Então não adianta esbravejar, bravatear que você tem responsabilidade direta em tudo isso. E se o seu ministro brincar de aplicar essa ridícula lei de reciprocidade, que é uma inutilidade, né? É completamente inócua, é a mesma história de uma formiga criar uma lei para aplicar uma reciprocidade contra um tigre. Não faz o menor sentido. O tigre vai morder assim mesmo. E
se vocês aplicarem essa famigerada lei de reciprocidade, o cenário no Brasil vai piorar. E por quê? Porque essa lei de reciprocidade vai implicar, dentre outras atrocidades, né, entre outras brutalidades para a economia do nosso país, a implicação direta, né, a afetação direta, por exemplo, do mercado que eu já falei agora, mercado de patentes farmacêuticas. Vocês estão de olho aí em quebrar várias patentes, já quebraram lá no passado e querem quebrar novas e acham que isso é uma reciprocidade ao tratamento dado pelos Estados Unidos. Só tem uma diferença nisso tudo, além do tamanho entre os países, da significância global do Brasil e da significância global dos Estados Unidos. Tem uma tremenda diferença nisso tudo. Os Estados Unidos, eles produzem e geram tecnologia de ponta. E o Brasil produz e gera o quê? Por enquanto, apenas commodities agrícolas. Nós não geramos tecnologia. Então, quem vocês acham, até a pouca inteligência petista é capaz de perceber isso, quem vocês acham que vai ser mais afetado numa eventual aplicação dessa tal lei de reciprocidade? Brasil ou Estados Unidos? Me parece que a resposta é muito óbvia. Vamos ficar aqui, vamos voltar ao tempo das cavernas, carentes de tecnologia que vem de fora, porque aqui dentro nós não temos condições e o governo não propicia condições às pessoas de desenvolverem, de fomentarem tecnologia. Então, Lula e seus aliados de toga, vocês são responsáveis por tudo isso. Assumam, mas vocês não assumem, né? Vocês se acovardam, saem de fininho e deixam o país num apagão, literalmente. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito, especificamente também, claro, a respeito de tudo aí, clima de Brasília também, é sempre importante a gente ressaltar que a gente fala Berém em Brasília, Berém está no Congresso, todos os dias ela entra aqui no Congresso, então todos os dias ela está sentindo ali o clima de tudo que está acontecendo ali na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, tudo ali de Brasília. Berém, e aí eu quero chamar a atenção aqui pro ministro que substituiu o Geraldo Alckmin. Bom, a primeira surpresa é a gente lembrar que, além de vice, o Geraldo Alckmin era também ministro, teve que sair, né, da pasta, porque vai fazer chapa de novo com o Lula como vice. E aí assumiu no lugar dele o Márcio Elias Rosa. E além dessa questão de ferir o adversário, como diz aqui, inclusive, a gente tem a melhor produção aqui do Brasil, esse é o Márcio Elias Rosa, né, que é o nosso novo ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? A gente tem muita pasta ministerial, muito ministro, então tá mais um aí apresentado aqui para nossa audiência. E aí, além dessa questão que ele trouxe aqui, que a Vivi colocou aqui pra gente na tarde, a nossa aspa, que ele diz: o Brasil precisa ferir o adversário, não apenas irritá-lo. Ele coloca também que o Brasil negociou sim, ele disse que o Brasil negociou, que foram mais de 30 reuniões, e aí ele diz que ele não pode fazer mais nada, porque o outro lado tem dificuldade para se conectar com a realidade, então ele lê que a gestão do Trump tem dificuldade para se conectar com a realidade. E só para fechar, e quero te ouvir, Iberê, é interessante como eles estão se apegando a detalhes, bom, se negociou não, enfim, não interessa, interessa que fomos taxados, tá bom, e qual é a solução? Até agora a gestão petista não apresentou. Não apresentou solução, Geise, e também nos últimos dias o governo brasileiro tem se posicionado de uma forma infantil, não só o presidente Lula soltando bravatas nesses últimos meses, como ministros também, né? A própria diplomacia brasileira se comportando de forma nada diplomática, né? Trazendo o problema para o particular, se referindo, né, de forma indecorosa ao secretário de Estado Marco Rubio. Nós vimos, inclusive, tweets publicados na página oficial do Ministério de Relações Exteriores. Então, nesse sentido, a declaração desse novo ministro que está aí substituindo o Alckmin, né? Difícil da gente conseguir decorar todos os nomes, afinal são quase 30 ministérios e esse aí está mais recente. Mas o fato, Geise, é que
o posicionamento do Brasil quando ele fala, olha, fizemos mais de 30 reuniões e que os Estados Unidos não estariam abertos à negociação, a verdade é que essas reuniões de nada adiantaram. Era uma reunião para marcar a próxima reunião. E aqui em Brasília, o que eu tenho ouvido é que o resultado, principalmente de representantes do setor produtivo, do agronegócio, que eu tenho bastante contato, é que o resultado dessas tarifas é que essas tarifas são resultado do negacionismo do governo brasileiro, que em nenhum momento reconheceu que, do ponto de vista da lei do comércio, né, que eles declararam ali, que percebiam uma deslealdade quando se trata de pirataria, quando se trata de corrupção, que isso também foi um dos pontos listados, a exemplo de, temos Dias Toffoli, por exemplo, que acabou ali anulando multas da Odebrecht, da JBS, milionárias, né? Como é que a gente pode levar um país a sério que não trata a corrupção com a devida justiça que deve ser feita, que anula multas de pessoas que já têm aí, né, um monopólio de vários setores no nosso país? E tantos outros casos. A doutora Kátia também citou aqui a questão das milícias, da questão dos digitais, né, da censura que acontece. E nos Estados Unidos, hoje, nesta semana, nós tivemos mais um ato do Brasil dobrando a aposta em termos de censura, 2 decretos do presidente Lula. Então, o Brasil não recua em nenhum sentido, em nenhum desses pontos que foi listado pelo tarifaço. O resultado está aí. Nós vamos perder em torno de 11 bilhões de reais. Os setores mais afetados, indústria, agronegócio, só o agronegócio deve perder algo em torno aí de quase 5 bilhões de reais, então praticamente metade do que deve ser afetado está no setor do agro. E, nesse momento, o que eles deveriam estar fazendo era tentar reverter e aumentar, pelo menos, o número de produtos nessa lista de exceção, o que não está acontecendo. Muito pelo contrário, enquanto eles continuarem nesse posicionamento de ameaça, de lei de reciprocidade, a doutora Kátia, mais uma vez, tem que fazer referência a ela, porque ela exemplificou muito bem, é uma formiga diante de um tigre. A reciprocidade só vai piorar a situação do nosso país. E não piora só para aqueles que fazem parte, que estão numa cadeia na parte de cima, né? A gente está falando de desemprego, de setores que geram emprego e serão afetados, porque terão a sua balança comercial aí diminuída. Então, o governo precisa parar de olhar, de olhar para si, né? O presidente Lula, só para finalizar aqui, experimentou o tarifaço no ano passado, em um momento que a sua popularidade estava cada vez mais caindo, e percebeu que, quando foram aplicadas essas tarifas por parte dos Estados Unidos, ele tinha alguém para colocar a culpa dos problemas do país, quando, na verdade, era da sua incapacidade de gestar o nosso país, viu, Geise? Volto com você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.